Então, pessoal, chegamos aqui no nosso terceiro vídeo sobre refração. Dessa vez eu trouxe 5 probleminhas bem elementares para a gente tratar das ideias que foram trazidas até então, né? Que são índice de refração e leis da refração, ver como é que ele se aplica em questões de vestibular. Eu vou começar com questões teóricas, probleminhas teóricos, e depois a gente vai fechar com algumas continhas. Nada muito complicado, tá? A gente vai começar com a questão da Federal de Minas Gerais, que diz o seguinte: um professor pediu a seus alunos que explicassem por que um lápis dentro de um copo com água parece estar quebrado, como mostrado nesta figura. Essa é uma situação que a gente tratou lá na primeira aula sobre refração. Nós temos 2 alunos explicando o fenômeno. O Bruno vai dizer o seguinte, que isso ocorre porque a velocidade da luz na água é menor que a velocidade da luz no ar. A afirmação do Bruno está correta, sim, a velocidade da luz na água é menor que no ar. E aí eu vou destacar esse ponto da resposta dele, tá? A velocidade da luz é o foco da resposta do Bruno. Já o Tomás vai explicar do seguinte modo: esse fenômeno está relacionado com a alteração da frequência da luz quando esta muda de meio material. O Tomás está falando aí que tem uma alteração da frequência. Então, o que a questão quer da gente? Quer saber quem está correto, né? Ou se os dois estão corretos ou os dois errados. Bom, para a gente falar sobre isso, pessoal, bem simples, tá? Bem simples mesmo. O que você tem que lembrar de refração? Refração é um fenômeno que acontece quando a luz muda de meio material. E nessa mudança, há uma alteração também no módulo da sua velocidade. Então veja, mudou de meio, mudou de velocidade. Em momento algum aqui eu defino refração usando o termo frequência. Tá? Lembra que frequência só muda quando você muda a fonte que está emitindo aquela onda. Tá? Então, como não tem mudança na fonte, você tem simplesmente uma mudança de meio material, a afirmação do Tomás não faz muito sentido. Essa mudança de velocidade, ela costuma vir acompanhada de um desvio, que é exatamente o que a gente observa aí na figura, né, no copo. Então, galera, a resposta do Bruno está coerente, a resposta do Tomás errada, por isso que nós vamos ficar com o item A, certo? Apenas a resposta do Bruno está correta. Você vê aí, a gente começou com uma questão bem simples mesmo, tá? Bem tranquilinha, e nós vamos passar agora para a próxima, também da UFMG, que diz o seguinte, ó: nas figuras 1, 2 e 3, estão representados fenômenos físicos que podem ocorrer quando um feixe de luz incide na superfície de separação entre 2 meios de índice de refração diferentes. Deixa eu só destacar aqui uma coisa, ó. Ele vai dizer que os 2 meios, né, têm índices de refração diferentes. É importante eu frisar isso, por quê? Porque quando a luz passar de um meio para o outro, eu sei que vai ter refração. Um caso que a gente falou no finalzinho do segundo vídeo foi aquele caso onde os índices de refração eram iguais e aí a luz não sofreu mudança na sua velocidade. Eu disse para vocês que o nome daquilo não era refração, mas era continuidade óptica, né? E aí nesse caso, bom, se mudar de meio eu já sei que vai ter refração. Em cada uma delas, seguindo aqui no texto, estão mostradas as trajetórias desse feixe. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que ocorre mudança no módulo da velocidade, ó, deixa eu marcar isso aqui, mudança no módulo da velocidade do feixe de luz apenas nos fenômenos físicos representados em. Meu povo, é o seguinte, o que está acontecendo aqui? Eu já sei que os índices de refração são diferentes, então basta que a luz passe de um meio para o outro para que a gente tenha essa mudança no módulo da velocidade que configura a refração. Então, resumindo a história, eu vou procurar nas 3 imagens, né, aquela ou aquelas em que a luz passa do meio 1 para o meio 2. Bem simples, tá bom? Então vamos lá, vamos para a primeira figura, para a figura 1, bem aqui. Galera, o que a gente tem? A gente tem aqui a luz passando de um meio 1 para o meio 2. Ok, isso aqui configura a refração e sim, nós vamos ter mudança no módulo da velocidade. Vamos para a segunda situação. Na segunda situação, ó, a luz bate bem aqui e aí você percebe que ela só fica no meio 1. Ela não chega a cruzar a fronteira e ir para o meio 2. Isso aqui configura uma reflexão. Tá? Então, nesse caso, ela vai continuar no mesmo meio e se ela continua no mesmo meio, ela continua com a mesma velocidade. Tá bom? Então, esse 2 aqui a gente descarta. Vamos olhar o terceiro e último. Você vê que a luz, ó, nessa setinha que eu fiz aqui, ó, ela incide nesse ponto e sim, ela passa do meio 1 para o meio 2. E aí, nesse caso, ok, nós também temos uma refração. Abrindo um parêntese aqui, né? Ah, mas não sofreu desvio. Lembra que o desvio acontece em boa parte dos casos, mas ele não é obrigatório para configurar a refração.
Refração, basta que você tenha uma mudança de meio e essa mudança de meio seja acompanhada de uma mudança no módulo da velocidade. Tá? Então nós temos só o 1 e o 3 que se enquadram no que o enunciado pediu para a gente, certo? Então deixa eu baixar aqui mais um pouquinho para a gente ver o gabarito. O 1 e o 3 é o item D de dado, certo? Deixa eu marcar aqui, ó. 1 e o 3, item D de dado. E aí nós fechamos mais um probleminha, tá? Probleminhas rápidos agora de início. Vamos para a terceira questão. A terceira questão é assim, ó. Deixa eu ver se nós estamos bem enquadrados aqui, ó. Um raio de luz monocromática passa de um meio 1 para o meio 2 e deste para o meio 3 conforme indicado na figura. Com relação à velocidade de propagação da luz nesses três meios, assinale a alternativa correta. Ó, você vê que a luz está aqui no meio 1, né? E aí ela passa para o meio 2, você vê que tem um desviozinho, depois ela passa para um terceiro meio, onde você percebe também um outro desvio. Tem até um tracejado aí para a gente ver onde é que desvia mais, né? Você vê que do primeiro para o terceiro, ó, se comparar aí, a gente vê que o terceiro ainda é um pouco mais tortinho aí do que o primeiro. Usa esse tracejado como referência. Ele quer saber, pessoal, ele quer fazer, na verdade, um comparativo das velocidades. Saber qual é a maior, qual é a menor velocidade, né? A gente sabe que quando muda de meio, muda de velocidade, mas como é que eu vou identificar onde é que ela vai ser maior, onde é que ela vai ser menor? Gente, para identificar, a coisa é bem simples, tá? Tudo o que vai depender do ângulo com a normal. Em cada ponto de transição desse eu vou desenhar uma normal e a gente vai analisar o ângulo. Então veja só, o que você tem que saber? Gente, é o seguinte, olha. Quando você tem um meio, tá? Eu vou escrever assim, ó. Quando você tem um meio mais refringente, certo? Mais refringente significa o quê? Significa que nele o índice de refração é mais alto. Só que aí, como o índice de refração é mais alto, a consequência é que a velocidade lá é mais baixa, tá? Então, meios cujo índice de refração sejam muito altos, a gente discutiu isso na primeira aula, são meios onde a velocidade da luz é mais baixa. Quanto maior o índice de refração, mais baixa é a velocidade da luz naquele meio. E aí, quando a gente fala do desvio, o que acontece quando você vai para um meio mais refringente? A gente vai observar que essa redução da velocidade também vai ser acompanhada, quando tiver um desvio, de um raio mais próximo da normal. Então eu vou escrever assim, ó, raio mais próximo da normal. E o contrário também é verdade. Eu não vou anotar o inverso, porque é só a gente tomar isso que eu escrevi agora como base. Se o meio for menos refringente, o índice de refração dele é mais baixo e a velocidade, por consequência, vai ser mais alta. E o que nós vamos observar é que o raio vai, nesse caso, se afastar da normal. Vou resumir a história de um jeito bem simples, tá? Vou dizer para você que, para resolver essa questão, o que você tem que saber? Você tem que saber que mais próximo da normal, tá? Quanto mais próximo da normal for o raio, nós vamos ter um raio mais... Quando ele for mais próximo, nós vamos ter um raio com menor velocidade, certo? Então, mais próximo da normal, velocidade baixa. E se ele estiver mais distante da normal, quer dizer, um ângulo maior, tá? Esse negócio de próximo ou distante, eu estou me referindo ao ângulo, certo? Um ângulo grande, mais distante, um ângulo pequeno, mais próximo, eu vou ter uma velocidade um pouquinho mais alta, certo? Então essa é a ideia que a gente vai trazer para resolver esse probleminha. Eu vou desenhar duas normais aqui, tá? Uma entre os meios 1 e 2. Deixa eu fazer uma retinha mesmo aqui, que fica mais bonitinho para a gente entender, ó. Botei uma normal, ficou um pouquinho torta aí, não ficou precisa ali, mas não tem problema, é só para a gente ter uma referência dos ângulos, tá? Aliás, ela ficou retinha ali, né? E aí coloquei uma outra normal. Muito bem, então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que olhar os ângulos que os raios fazem com a normal, certo? Então veja, aqui na figura eu tenho esse ângulo aqui, tá? Eu tenho esse outro ângulo aqui com a normal, do meio 2, e tenho esse ângulo aqui do meio 3, certo? Então o que a gente vai notar? A gente vai notar que o ângulo do meio 2 é o menor deles. Se é o menor ângulo, significa que o raio está mais próximo da normal, então lá a velocidade é mais baixa. Então eu já vou dizer logo para você
que a menor velocidade de todas é a do 2, é a do segundo meio. Certo? Então, eu já vou anotar aqui, eu vou colocar, fazer a sequência assim, eu vou botar aqui o V3, já como sendo o menor de todos. Vamos ver na sequência, né? Aí pode rolar uma dúvida entre o 1 e o 3, qual deles está mais próximo da normal? E aí a gente vai usar o tracejado que está na imagem como referência. Você vê que o raio 3 ele ainda é um pouquinho mais afastado, ele ainda foge um pouquinho mais da normal, tá? Ainda tem um desvio um pouquinho maior. Então, por isso, pessoal, o 3, né, como ele desvia mais, ele está mais distante da normal, ele vai ser o de maior velocidade. O intermediário, então, nesse caso, vai ser o 1, certo? E aí eu vou botar o 3 como maior. Aqui eu fiz uma anotação errada, né? Eu disse que a menor velocidade era do 2 e escrevi 3 aqui. Deixa eu só corrigir isso. Então nós vamos ter essa sequência, pessoal. A maior velocidade de todas é a do terceiro, por quê? Porque é onde o desvio é maior, onde o ângulo com a normal é maior. Logo em seguida vem a velocidade do primeiro meio, que seria uma situação intermediária, e o menor deles, a menor velocidade, vai ser no meio 2, porque é o que apresenta raio mais próximo da normal, certo? Que tem o menor ângulo em relação à normal. Feitas essas considerações, a gente já olha aqui, né? Se você olhar aqui para os itens, já viu que o gabarito é o item B de bola, ó. V3 maior que V1, maior que V2, que é exatamente o que eu anotei aqui, certo? E aí com isso a gente fecha esse problema. Próxima questão, a gente vai fazer um pouquinho de contas, tá? Uma continha bem simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Nosso quarto probleminha da Unifor, questãozinha da Unifor, diz assim: o índice de refração absoluto do material transparente é 1,3, é o N dele. Sendo a velocidade da luz no vácuo 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, nesse material ela é em metros por segundo igual a. Quer saber a velocidade nesse meio? Eu vou só anotar logo aqui uma coisa bem simples, certo? Eu vou dizer que o índice de refração é de 1,3 e vou dizer também que a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Nem sempre as questões informam esse valor, tá? Então é bom que você lembre dele. Aí, para quem lembra da expressãozinha, da formulazinha é essa, ó. É C sobre V, tá? E quem é esse V? Esse V é o que você quer descobrir. É a velocidade da luz no meio onde você se encontra, no meio que você está analisando. Como é que nós vamos resolver esse negócio? Vamos colocar os termos aqui. Eu já sei que o N, né? Eu já sei que o meu N vale 1,3, tá aí no enunciado. Isso vai ser igual a 3 vezes 10 à oitava dividido pela velocidade V, que é o que eu estou procurando nessa questão. Sendo que nesses casos, pessoal, o que a gente faz? Você pode simplesmente trocar de lugar o 1,3 com o V. A gente vai manter a mesma estrutura, só vai trocar de lugar aqui esses elementos. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter o V sendo igual a 3 vezes 10 à oitava dividido por 1,3. É só a gente fazer essa continha que chega no resultado. E aí, galera, o que eu faço? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou primeiro fazer logo essa divisão do 3 com 1,3, tá? Dividir esses dois para ficar um pouquinho mais fácil. Se você pegar 3 e dividir por 1,3, você vai chegar no resultado 2,3, dividindo um pelo outro. E aquele 10 à oitava que eu não operei, né, não usei, fica aqui, 10 à oitava metros por segundo. E se você olhar com isso, nós finalizamos a questão, já chegamos no gabarito dela, certo? Qual é o gabarito? 2,3 vezes 10 à oitava é o item B de bola, tá bom? Mais um probleminha resolvido, ó, questãozinha de cálculo, mas questãozinha rápida, né? Então nós vamos agora para a nossa próxima questão, e agora sim, nosso último probleminha de hoje diz assim, ó. Dispõe-se de uma cuba semicircular que contém um líquido transparente imersa no ar, N igual a 1. Vou destacar isso, tá? Deixa eu destacar logo, né? É o índice de refração do ar, que é aproximadamente do vácuo. Um raio de luz monocromática incidente I e o respectivo raio refratado estão representados na figura ao lado. No caso eu botei embaixo, né, no texto. O índice de refração absoluto do líquido vale. A gente vai olhar essa figura e ver a tabelinha aí com os valores de seno e cosseno. Apesar de algumas questões indicarem, também é uma coisa que é bom que você saiba. Tá? É bom que você saiba isso daqui. E ele quer saber quanto é que vale o índice de refração no líquido. Vamos ter que usar a lei de Snell-Descartes.
E aí, para a gente entender melhor essa questão, eu vou ampliar um pouquinho essa imagem, certo? Eu trouxe ela aqui, ó, vamos baixar aqui um pouquinho para a gente visualizar melhor. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar algumas informações aqui com essa imagem ampliada, né? Já para a gente tomar aqui as devidas anotações. Primeiro, a gente vai precisar da lei de Snell-Descartes, né? Então, só para lembrar você, lei de Snell-Descartes é assim, né? Você faz o índice de refração do primeiro meio, que no caso é o A, vezes o seno do ângulo de incidência, e você vai dizer que isso é igual ao índice de refração do líquido, né, que é o que a questão está te falando aí, vezes o seno do ângulo de refração, certo? Bom, dessas informações todas aqui, o que eu tenho? Eu tenho esse índice de refração do A, que vale 1, e isso aqui é o que eu quero descobrir, esse índice de refração. Então você percebe que para eu resolver o problema, eu preciso descobrir primeiro quem são os ângulos, né? Aí como é que eu descubro quem são os ângulos? Aí você vai para aquela figura que está ali na ponta. Gente, é o seguinte, os ângulos sempre são em relação à normal, né? Aí você diz assim, ah, mas onde é que está a normal? A normal é isso aqui, pessoal, ó, é essa retinha aqui que eu estou passando aqui para destacar para vocês, ó. Essa é a normal. Então, os ângulos que a gente vai medir vão ser esses daqui, ó. Esse ângulo aqui, como esse aqui, né, já é o raio passando aqui, é o ângulo de refração, e esse aqui é o nosso ângulo de incidência. Como eu vou descobrir os valores? Para descobrir os valores, pessoal, é só você analisar as marcações que nós temos aí. Veja só, aqui eu tenho 0 grau, aqui eu tenho 90 graus. Percebe que entre eles, né, nós temos quantos espaços? Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pegar esses 90 graus e dividir por 6 pedaços, vai dar 15 cada um. Então eu sei que cada pedacinho desses, ó, cada trechinho desses vale 15 graus. Vou fazer o tracinho aqui do 15. 15 graus, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para os ângulos que eu tenho que analisar e eu vou só contar quantas casinhas, né, quantos espacinhos desses eles têm para determinar o ângulo. Então veja só, no nosso ângulo de incidência, por exemplo, se você olhar, ó, existem 3 regiões dessas. Então 3 vezes 15, 45. Então eu tenho aqui um ângulo de 45 graus, tá? Então nosso ângulo de 45 graus. Já na parte da refração, no ângulo de refração, o que a gente tem? A gente tem só 2 intervalos desses. Então, 2 vezes 15, 30, né? Então, nós vamos ter um ângulo de 30 graus aqui. Com isso, pessoal, eu já descobri os ângulos que eu preciso para resolver o problema. Então, eu já vou logo marcar aqui, né? Já vou logo dizer que aqui o índice de refração é 1, vezes o seno do I. O I eu já sei que vale 45 graus. Aí a outra dúvida, esse índice de refração que eu quero descobrir, e o seno do ângulo de refração é 30 graus. Pronto, galera, com isso daí, usando os dados que eu tenho na tabela, a gente vai resolver tranquilamente essa questão, tá? Vamos colocar as informações, né? Então eu tenho aqui 1 vezes o seno de 45, que é 0,7 ou 0,70, vou deixar assim mesmo, tá? Não vai precisar desse outro zero. NL vezes o seno de 30, 0,5. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 0,5 aqui e nós vamos passá-lo dividindo, né, dividir o 0,7 por ele. Como é que vai ficar nosso cálculo? Vou puxar aqui para o lado, para a gente finalizar. Isso aqui vai ficar assim, pessoal. Nós vamos ter no final o NL igual a 0,7. Aí 0,7 vezes 1 vai dar 0,7 mesmo, dividido por 0,5, que no final é algo equivalente a você pegar o 7 e dividir por 5. Quando você faz essa conta, o resultado que você vai chegar é de 1,4, beleza? Então, esse 1,4 que você está vendo aí, né, feitas todas as contas, esse 1,4 é exatamente o valor do índice de refração do líquido. E aí nós vamos voltar lá para os nossos itens, para a gente ver que 1,4 está bem aqui representado pelo item C de casa, beleza? Pronto, galera. Então, com isso, a gente fecha esses 5 primeiros problemas. Claro que aqui
é mais para a gente fazer um trabalho de base, né, nesse assunto de refração. Na próxima aula, próximo vídeo, a gente vai falar sobre ângulo, limite e reflexão total, que é um assunto muito importante para a gente entender como funciona a fibra ótica, que é muito importante aí, importantíssimo para as nossas comunicações, tá bom? Então é isso, galera, a gente fica por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!